Olá, estudantes do primeiro ano, queridos e queridas professores, tudo bem com vocês? Vamos dar início, dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Eu estarei com a unidade 2. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou muito feliz de estar aqui com vocês, estudantes, dando início aí à segunda unidade do componente de filosofia. É uma área de conhecimento muito importante para a sua formação. Durante as nossas aulas vamos conversar muitos assuntos interessantes que faz sentido para a sua vida, certo? Eu já sei que vocês gostam de filosofia, viu? O professor Hélio me falou que as aulas foram muito legais, as aulas que ele trabalhou da unidade 1, é claro, também conheço essas aulas. Ele trouxe aí a fundamentação da filosofia, os primórdios, os pensadores clássicos, e nós vamos continuar aprofundando, certo? Estudantes, professores, eu agradeço aí pelo seu trabalho, seu auxílio com os nossos estudantes, e nós ficamos aqui à disposição para tirar dúvidas, certo? Pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que estaremos aqui fazendo adequações, o que for necessário, para que os nossos estudantes possam aprender e aprofundar cada vez mais aí os seus conhecimentos na filosofia. Vamos dar início? Vamos para a tela. Muito bem, queridos, aula 13.1, unidade 2, certo? Vou apresentar para vocês aqui os conteúdos que estaremos abordando nesta unidade 2. E nesta aula inicial vamos falar sobre, deixa eu trazer a canetinha aqui, sobre a filosofia e a questão socioambiental, tema muito importante, atual, certo? Então, aula 13.1, filosofia e a questão socioambiental. Queridos, vocês sabem que nós estamos inseridos na natureza, né? Então, a natureza tem tudo a ver com a nossa vida, com a sociedade no geral. Então, nós vamos aprender a relação entre sociedade e natureza e vamos abordar esses 3 grandes tópicos: natureza e as sociedades humanas, produção, consumo e sustentabilidade e, por último, unidades de conservação e corredores ecológicos. Certo? Mas, para iniciar, trago aqui já essa primeira reflexão. Pode trazer a imagem aqui, a tela, né? Na verdade, aqui, olha, estou com um cenário aqui, no qual eu apareço aqui no cantinho, certo, estudante? Para a gente interagir mais durante as nossas aulas. Queridos, eu faço a seguinte pergunta: para que serve a filosofia? Eu trouxe aqui uma prévia, né? Na verdade, não era para aparecer agora, eu esqueci de colocar a animação. Mas, enfim, para que serve a filosofia? Vocês devem estar perguntando. Aliás, vocês fazem isso na maioria dos componentes, né? Para que serve aprender sobre aquela mais difícil? Qual é? Matemática. Para que serve a filosofia? Para que estudar filosofia? Vai me ajudar em quê? Muitas vezes nós fazemos esses questionamentos. Eu fazia esses questionamentos também, estudante. Para que estudar tudo isso sobre língua portuguesa? Muito conteúdo. Queridos, o conhecimento ele é necessário, o conhecimento é libertador, o conhecimento abre a nossa mente, o conhecimento abre portas, né, de oportunidades para a vida, para cuidarmos de nós, dos outros, né, e de todos. Então, faz-se necessário conhecer. A filosofia, ela possibilita ampliarmos a nossa visão de mundo, de conhecimento. Fazemos muitos questionamentos: por que as coisas são assim e não são daquele jeito, né? Ou não é daquela outra forma? Por que as pessoas reagem dessa forma? Por que a política é desse jeito? Tá fazendo perguntas simples, porque é o que vem na nossa cabeça enquanto somos jovens, não é verdade? Então, queridos, a importância da filosofia é que ela serve para o quê? Olha para o texto aqui. Para nos ajudar a pensar criticamente. Isso mesmo, fazer crítica, não críticas negativas, críticas que não agregam nenhum valor, críticas reais, críticas que fazem sentido para a vida e críticas sobre nós mesmos, não é verdade? Muitas vezes eu tenho que olhar para mim, em vez de só olhar para o outro,
apontar o dedo para o outro, eu preciso, antes de tudo, olhar para mim. Muitos filósofos refletiram muito sobre isso e nós vamos aprender mais sobre, né, essa questão do autoconhecimento durante as nossas aulas. Certo? Voltando para a tela, depois vocês podem estar, né, lendo melhor, mas deixa eu concluir aqui. Ela serve também para questionar o mundo ao nosso redor, como eu já falei, buscar entendimento mais profundo de nós mesmos, da sociedade e do universo. Já pararam para pensar o que é o universo? Que esse planeta é só um grão de areia aí que está, né, aí flutuando, né, nesse universo tão imenso que nós não alcançamos ainda, né, o limite dele. Então, ela estimula a reflexão, a busca por sentido e a compreensão das diferentes perspectivas. Certo, queridos? Então, eu quero que vocês se apaixonem pela filosofia. Por quê? Porque ela é a base de todas as ciências. Eu vou falar muito sobre isso, não tem como eu aprofundar muito nesta aula, que eu tenho que ficar no tema, certo? E iremos, então, a cada momento, falando mais sobre o conhecimento, né? Que é o conhecimento. Muito bem. Voltando aqui, vamos ampliar essa imagem aqui para vocês observarem melhor. O professor ele já trabalhou essa imagem, ela é para que vocês possam aí identificar, né, alguns pensadores e sua localização na Grécia Antiga. Estudante, de onde estamos falando? Dos primórdios, da filosofia, os pré-socráticos, né, os filósofos antes de Sócrates, os que vieram depois, ou os clássicos, né, depois de Sócrates, período helenístico, tudo isso nós vamos também estar abordando. Só que, de onde falamos? Que lugar é esse, professora? É na Grécia. Então, vocês podem aqui olhar no mapa, alguns períodos, algumas localidades. Olha, a Grécia, deixa eu olhar aqui, está um pouquinho pequeno para mim. Eu sei que para vocês também, né, que estão na sala de aula, assistindo aí na TV, olha aqui a identificação aqui, a Magna Grécia, né, parece uma bota, né? Então, queridos, esse é o continente, né, onde está localizado aí alguma dessas cidades onde iniciou a filosofia, certo? Então, essas caixinhas vermelhas são os filósofos, né, como os principais, podemos dizer assim, os mais destacados, como Platão, Sócrates, Aristóteles. Temos também essa caixinha verde, né, que é o período helenístico, mas após Sócrates, como Piro, Epícoro, Zenão, Penécio, Posidônio, né? A letra bem pequenininha para mim aqui, eu não sou muito boa na visão, mas vocês conseguem aí pelo seu material PDF ampliar um pouquinho mais e fazer análise aí desse mapa, certo? Para identificar. Muito bem, é importante, pode vir para mim a imagem, que vocês se localizem de onde estamos falando, tá? Claro, um período muito distante de nós, podemos dizer assim, mais de 2.500 anos atrás, né? Os primeiros filósofos datam ali a 350 a 400 anos antes de Cristo, né? Claro, nos localizando ali nos séculos, né? Século I antes de Cristo, depois de Cristo, nós sabemos que os historiadores, né, os cientistas dividiram o mundo antes e depois de Cristo, né? Então nós temos a ter assim em mente podemos dizer, essa linha, né, cronológica do tempo. Então, queridos, da filosofia, qualquer outra área, é importante nos localizarmos, né, no tempo, no espaço, certo? Para que as nossas ideias se encaixem de forma bem legal, tá? Bem que possamos assimilar aí os conhecimentos. Então, esse mapa é a nível de informação. O Hélio já trabalhou esse mapa com vocês. Seguindo aqui, vamos dar início ao nosso tópico, né? Relação, natureza e as sociedades humanas. Por que esse tópico inicia a nossa aula da unidade 2? É tão importante para chamar a nossa atenção, queridos estudantes, professores, comunidade, né, todos que acessam as nossas aulas. É o que mais tem se discutido na atualidade, né? Todos os países, né, o mundo tem se preocupado com
a natureza, né? Qual o destino da natureza, né? Como que nós estamos caminhando ao lado da natureza, que é tão importante para a nossa vida, que está ligada à nossa vida. A água, a floresta, os animais. Já pensou se os animais desaparecerem, né? Todos forem extintos, como muitos já foram? Né? O que seria da vida sem os animais, sem a floresta, sem todo esse ciclo que há da natureza, né? A formação das chuvas tem tudo a ver com a floresta, os rios, né? A temperatura tem a ver com os rios, enfim. Então, nós não podemos adiar essa discussão, não podemos deixar de lado essas preocupações, porque tem a ver comigo, com você e com todos, porque cada ação nossa pode contribuir para que a gente não venha destruir totalmente a natureza, né? A nossa casa, que é a Mãe Terra. Então, os danos ambientais, elas são decorrentes de quê? De nós. Por quê, professora? Devido ao acelerado ritmo de produção em escala mundial. Por que se produz tantos objetos? Porque nós buscamos, criamos essas necessidades do consumismo, né? Ações humanas, devido também às ações humanas, danosas ao meio ambiente. Então, nós precisamos sensibilizar, né? Assim como os estudiosos, né? Para a importância da questão ambiental. Estudantes da mediação, nossos estudantes do Baixo Madeira, do Alto Madeira, das diversas regiões aí do interior, né, das pequenas cidades, vocês aí que estão muito próximos da floresta, do campo, dos rios, dos grandes rios, né, somente o Rio Madeira, que é tão importante aqui para a Rondônia e também para a Amazônia. Então, queridos, nós precisamos sim. Um objeto que eu já presenciei, um cidadão jogando uma garrafa no rio, né, uma garrafa de bebida no rio, de um barco para o rio, essa garrafa vai demorar centenas de anos para se decompor na natureza. Então, esse lixo vai acumulando, esse lixo prejudica os animais, né, os próprios peixes, no qual nós também nos alimentamos dos peixes. Então veja que a ação de cada um pode contribuir para a destruição ou para a salvação ou para a conservação. Seguindo, meus queridos, o que a filosofia diz sobre a relação entre sociedade e natureza? Né? O que a filosofia tem a ver com isso? Nós sabemos que em diversos campos de estudos da filosofia, queridos, eu vou grifar aqui onde eu estou falando, ainda estou aqui nesse slide, essa discussão remete ao seguinte fato: a humanidade e a natureza são indispensáveis, né? A natureza é indispensável para a nossa vida e nós somos indispensáveis para a natureza, para os animais, enfim, é a nossa casa, né? Então nós precisamos, assim como os pensadores, pensar a intensidade e a veloz aplicação de técnicas, se eu grifar melhor aqui, e de racionalidade humana, ou seja, agir racionalmente, que imprime mudanças significativas e aceleradas de tal ordem que criam meios cada vez mais artificializadores. Artificializados, essa palavra. Então, querido, nós precisamos buscar mudança significativa e ela precisa partir das nossas ações, certo? Voltando aqui, vamos para o próximo slide, tá? Esse aqui mesmo. Vamos ampliar um pouquinho a tela para que vocês possam visualizar melhor. Olha aqui seguindo o texto. A terra, nossa morada, é a extensão de nossa casa. É um palco no qual se desenrola a vida, né? A terra, nossa casa, é aqui que nós vivemos e morremos, né? E os nossos descendentes continuam aqui. Então, ela requer o quê? Cuidados. Para isso é preciso, então, saber de suas potencialidades e seus limites, né? A natureza tem limite. A natureza, nem todo impacto ela dá conta. Ela não vai conseguir se reconstruir dependendo dos danos. Como, por exemplo, voltando aqui, olhem para mim, como as queimadas. Já vamos
presenciar aí muitas queimadas. Espero que esse ano não aconteçam tantas, né? Sabemos que muitas vezes são queimadas provocadas, são queimadas também que iniciam por acidente, enfim, ou pela própria natureza, né? Mas essas queimadas, elas causam danos quase que sem reversão. Na verdade, árvores milenares que muitas vezes pegam fogo, animais que morrem, né? Rios que secam, né? Principalmente a mata ciliar, que é tão importante às margens dos rios. Enfim, então são danos que podem ser irreversíveis, né? Então precisamos ter muito cuidado com isso, ter consciência de fazer com planejamento, dentro daquilo que a lei permite, né? Pensar no outro também, não é só pensar no meu bem-estar. Eu vou queimar, botar fogo da floresta, porque é mais fácil para diminuir o mato. Mas e as pessoas que estão na cidade? A fumaça, as doenças respiratórias que são causadas por meio da inalação dessa fumaça. Essa fumaça são tóxicas, né? Tóxicas, né? A palavra. Pode fazer mal à saúde das crianças, né? Teve um período no Rio Madeira que as aulas foram suspensas devido a tanta fumaça. Eu estive nesse período, era muito risco de acidentes dos barcos. Então, queridos, é isso. Temos que pensar nas coisas que vêm acontecendo de forma consciente, certo? Com visão crítica, até onde podemos utilizar a natureza, né, com responsabilidades. Voltando para a tela, queridos, vamos dar uma olhada aqui no texto. Amplia para mim, diretor, para que os estudantes possam visualizar melhor. Isso. Então, fechando aqui esse texto, ó, deixa eu dar uma olhada no horário aqui, tá? Com a afirmação de que a Terra é a nossa morada, surge então considerações como algo mais do que apenas um planeta. Além disso, entender a importância de seu equilíbrio e ciclos naturais para a sua existência é crucial para a vida humana. Então, queridos, vocês que moram aí nessas regiões muito próximo da natureza, assim como nós aqui nos perímetros urbanos, que também temos que cuidar do nosso lixo, onde estamos jogando o nosso lixo, né? O que estamos fazendo com ele, é muito importante essas reflexões. Seguindo aqui na tela, duas características vindas do pensamento de Aristóteles, que são relevantes para a discussão e uma ética ambiental, né? O ser humano deve ser visto como integrado ao mundo natural, como parte da natureza. O saber técnico, né, ou instrumental, por meio do qual o ser humano intervém na natureza, ou seja, no meio ambiente, deve ser subordinado a uma decisão racional e ao saber prudente, né, prudencial. Olha aí o pensamento de Aristóteles em relação à ética ao meio ambiente, do meio ambiente. É saber utilizar os instrumentos, né, de forma correta, né, de forma que o ser humano possa intervir na natureza e não tomar decisões irracionais, né? Ou seja, decisão racional e um saber prudencial, saber ser prudente. Olha o que o nosso filósofo Ailton, que é um líder indígena, disse sobre a questão da natureza. Olha, a nossa mãe, a terra, nos dá o quê? Olha quantas maravilhas a natureza nos permite ter. Ó. Vida por quê? Graças ao oxigênio, nos desperta de manhã com o sol, com os pássaros a cantar, né? Correntes e as brisas que se movem também, as brisas é importante para as plantas no período de chuva, que não tem chuva, são as brisas que vão aí manter a sobrevivência das plantas, né? Cria esse mundo, então, maravilhoso para compartilhar. E o que a gente faz com ela? É a pergunta, né, desse pensador. O que nós fazemos com a natureza? O que você está fazendo aí na sua comunidade? Na escola? O que vocês estão fazendo na escola?
Já pararam para pensar como que vocês estão aí separando o lixo, descartando esse lixo? Será que esse lixo é descartado de qualquer forma na natureza? Será que estão botando fogo nesse lixo? Ou estão utilizando esse lixo para fazer lá, preparar a terra, né? Adubar a terra para plantar, fazer horta aí na escola? Nossas escolas que faz as merendas todos os dias para os nossos alunos, precisa ter alimento também, pode produzir alimento. Os próprios alunos podem produzir alimentos. E aí na sua escola tem árvores, vocês estão aí plantando a sua árvore com o nosso projeto aqui do professor de História, o professor Beto da Mediação, iniciou aí junto com o professor de Geografia um projeto interdisciplinar sobre reflorestamento. Não podemos falar reflorestar, mas na verdade é o quê? É plantar mudas de árvores. Gente, é necessário termos em todos os ambientes, na cidade, no campo, na escola, muitas árvores, porque elas melhoram ali o ambiente, traz sombra, né? Nos protege, também embeleza, né? Os espaços. Então, é de suma importância que vocês, nós, né, podemos desenvolver esse projeto para que cada vez mais a gente melhore o nosso ambiente, ajude a manter o nosso ambiente de forma mais adequada, né, de forma mais natural, o ambiente onde nós estamos, né, onde nós vivemos. Queridos, seguindo aqui, vamos para a tela? Vamos ampliar a tela para que vocês possam visualizar melhor aí o texto. Estamos falando então sobre o meio ambiente, o que a filosofia tem a ver com o meio ambiente e da importância de termos consciência que homem e natureza, né, têm uma interação indispensável. Super importante. Vamos ver o que o filósofo Karl Marx falou no seu livro Manuscritos Econômicos Filosóficos, lá de 1844. Ele afirma que o homem vive da natureza. Significa, então, que a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Olha aí, o homem vive da natureza, então a natureza é o nosso corpo. Então, está ligado a nós, né? Podemos dizer assim, o quanto a natureza está ligada ao nosso corpo, à nossa vida. Logo, que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza. Não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. Nós somos a natureza, estudantes. Essa aqui é uma imagem aí de Karl Marx, grande pensador, aí, filósofo, né? Grande filósofo aí desse período, século XVIII, XIX, no qual trouxe muitos conceitos sobre a natureza. E nós precisamos da natureza para a nossa sobrevivência. Então, sobrevivência também em termos de trabalho, alimento, mas tudo isso tem que ser feito de forma consciente. Então, a partir da Revolução Industrial, estudantes, já aproveitando e falando aí do século XVIII, né, 15, 16, 17, século XVIII, a ideia era que o planeta poderia ser incansavelmente explorado. Olha a ideia, né? Dos industrial, dos pensamentos, né, industrial, né, podemos dizer assim. Ou seja, com tamanha exploração, né, tipo de mobilização para debates sobre os impactos ambientais, a finitude dos recursos naturais. Atualmente percebe-se que o planeta, está aqui em azul aí, ó, que o planeta Terra tem seus limites e seus recursos são finitos, ou seja, podem acabar, certo? E não como se pensou antes, né, que poderíamos usufruir, ou seja, aproveitar, usar da natureza, explorar a natureza de forma infinitamente, né, incansavelmente, e tudo está bem claro que não é assim. O ambiente, ele é finito, a natureza, os animais, a floresta, os rios são finitos, né? Então, se a gente destruir, vai acabar mais rápido ainda. Não posso deixar de falar do nosso querido professor Josenir, doutor Josenir, da UNIR, esteve conosco um ano anterior, fazendo uma entrevista, né? Fizemos um podcast, né?
sobre a questão da filosofia, né, da relação do homem à natureza, na perspectiva da filosofia. Então ele diz assim, que o avanço tecnológico expandiu o poder e alterou o que é a natureza por meio da ação humana. O progresso técnico, né, que são as tecnologias, as ferramentas, os materiais, as máquinas, né, que iniciou com as máquinas a vapor, hoje são máquinas movidas por combustível, grandes indústrias pelas tecnologias, pela robótica, tornou-se um mito que legitima uma nova ordem social. Então, tudo isso que o homem criou, de forma desordenada, podemos dizer assim, estamos, então, percebendo que isso está nos levando ao nosso próprio caos, né? Própria destruição. Então, em seu nome, temos posto, em seu nome, né, em nome da natureza, temos posto o meio ambiente em desequilíbrio, de forma tal que a própria vida do homem está em risco, né? Passou a ficar, então, em risco. Além disso, ele defende uma ética da responsabilidade. Então, eu tenho responsabilidade, você tem responsabilidade. Então, querido, precisamos... olhem aqui para mim, isso. O meu diretor aqui está bem ligado. Ele já passa a imagem e eu ainda estou aqui com a mão no queixo. Então, queridos, muito importante trazer aqui a fala desse professor, doutor pesquisador, Josenir, fez excelentes reflexões. Inclusive, a gente iria utilizar nesta aula esse podcast. Talvez depois eu envie o link para a professora, as professoras, se quiserem também assistir com vocês, para ampliarmos aí a nossa discussão, né, sobre a questão do meio ambiente. Próximo tema, estudante: produção, consumo e sustentabilidade. O que é sustentabilidade, professor? Há tempo já estamos, principalmente na escola, falando sobre essa questão da sustentabilidade, né? Consumo sustentável e sustentabilidade, mas são conceitos que nós precisamos compreender. Mas como utilizar a natureza de forma sustentável, ou sustentabilidade, como desenvolver, né, essas técnicas, podemos dizer assim, vamos chamar de técnica, né? Diante da Revolução Industrial, preste atenção aqui na tela, no texto, os professores de história disseram que eu estava chamando a atenção, que meu colar, que o foco é a aula. Então, exatamente, olhem para o texto, não olhem para o meu colar. Falaram que eu estava bonita também, mas eu disse só o primeiro dia. Depois eu não me arrumo mais, que eu tenho preguiça de me arrumar. Então, queridos, olha, diante da Revolução Industrial, iniciou-se um acelerado ritmo, processo de urbanização. As cidades foram ampliando, né? As pessoas foram saindo dos perímetros do campo e indo formando, ampliando, inchando as cidades, né? A cidade, então, passou a ser o quê? Lugar de muita produção, também de poluição provocada pelas fábricas, pelas indústrias, né? Instaladas, né, ali nesse perímetro urbano. Então, não era tema relevante, já que estava havendo o quê? Ocorrendo o desenvolvimento, né? O homem, muitas vezes, coloca em risco a natureza em nome do desenvolvimento, coloca em risco a nossa vida, os valores éticos, podemos dizer assim, a vida humana, os direitos humanos, tudo isso eles colocam em risco em nome do quê? Do desenvolvimento econômico, né? Então, é um outro fator na atualidade que é muito crescente, são essas instalações de indústrias, também a energia, né? As instalações hidrelétricas nos rios, como nós temos aqui em Rondônia, em Porto Velho, fora então do perímetro das cidades e de imensas áreas de produção agropecuária. O crescente ritmo então da produção industrial demanda o quê? Aumento constante de infraestrutura, tornando necessário aperfeiçoar redes de transporte e de comunicação. O que a senhora está falando, professora? Estou de olho no horário aqui, mas o que eu estou dizendo, queridos, que olhem aqui para mim, que em nome do desenvolvimento, muitas vezes, né, como vocês viram aí no texto, com o crescimento das cidades, né, nesse período industrial, e também com a necessidade de
sustentar toda essa população que foi crescendo, né, de forma, podemos dizer, em grande escala, precisou também de ampliar as produções agrícolas, né, também de carne, enfim, isso vai exigir outras coisas, transporte, eletricidade, indústrias, enfim, exportações, importações. Então, com a globalização, os países, né, hoje se relacionam entre eles, né, os governos se relacionam, trocam mercadorias, produtos, exportam, importam em nome da economia, em nome da riqueza, do capitalismo. Tudo isso é colocado como o mais importante. Só que nós sabemos que o mais importante é a vida, a qualidade de vida, os direitos humanos, né, da nossa sobrevivência, do nosso bem-estar. Claro, temos que nos alimentar, precisamos de utilizar de muitos objetos, roupas, ferramentas, só que nós precisamos ter um olhar crítico sobre o consumo exagerado, né? Todo esse consumo exagerado, essas mudanças constantes e aprimoramento das tecnologias, vai aumentando o nosso consumo e precisa se produzir mais. Quanto mais produz, mais se utiliza da natureza. E se ela não for de forma racional, sustentável, ela pode vir a desaparecer. Certo? E, aliás, sem dizer dos transtornos, né? Das implicações ambientais, seca, também da falta de chuva, também ou de muita chuva, né? Então, vai ocorrer impactos negativos na natureza, certo? Então, precisamos ter esse conhecimento, né? Fazer essas reflexões. Queridos, voltando para a tela, nossos minutinhos já estão quase acabando. Então, de outra maneira, no Brasil, o que vem buscando fazer, né? O quê? Somente os grupos de pessoas que estão muito ligadas à natureza, como os povos indígenas, as comunidades quilombolas, comunidades do campo, né? Há séculos se organizam sua vida respeitando a ancestralidade, seguindo então tradições, né? São pessoas que utilizam da natureza com responsabilidade, né? Assim como faziam as tradições de seus antepassados, ou seja, num âmbito cultural, social, econômico, religioso, e na relação com a natureza e os recursos naturais. Essas pessoas são as que defendem a questão do meio ambiente, né? Então, com isso, os povos e as comunidades tradicionais, né, para eles o conhecimento, assim como as inovações e práticas criadas por eles, são passadas de geração em geração. Então, eles utilizam a natureza com responsabilidade, porque é a base da produção social, ali onde eles estão instalados, né, da sua cultura ancestral, econômica, e são alicerçados, então, de maneira que ocupam e usam seus territórios e recursos naturais. Eles precisam desses ambientes para a sua sobrevivência. E eles sabem como manter esses ambientes, né, sem muitos impactos, ou sem impacto, ou quase sem impactos, podemos dizer assim. Então, eles preservam os ecossistemas com mínimas alterações, como eu disse. E usos indiretos de são permitidos usos diretos de seus recursos, como, por exemplo, parques nacionais, reservas biológicas, está aqui em negrito, né? Reservas ecológicas, estações ecológicas, refúgios de vida silvestre, refúgios de vida silvestre e monumentos naturais. Então, essas pessoas, eles são especialistas para falar da natureza, né? E com esses movimentos, que foi o governo, né? Podemos dizer assim, o Estado nacional, o Estado brasileiro, vem criando unidades de conservação. Eu trouxe aqui uma foto, os nossos alunos conhecem esse lago, que é a reserva extrativista Lago do Cuniã. Eu estive lá, um paraíso. Parabéns para vocês que moram aí no Lago do Cuniã. Todos os dias estão em contato com essa natureza maravilhosa. Então, vamos entender um pouquinho o que são as unidades de conservação.
né? Foi criado lá na conferência Rio+2, sobre o meio ambiente, Rio 92, onde 175 países reconheceram a relevância de sistemas, né, nacionais de unidades de conservação e proteger o ambiente em cada território. Aqui um pouquinho sobre a lei, né, em 2000, a Lei 9.985, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Tá? Essas unidades de conservação, elas são espaços, na verdade, de territórios onde tem recursos ambientais, que inclui as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com o objetivo de conservar e os limites definidos, né, para conservar, para que elas não sejam exploradas pelas pessoas, pelas indústrias, pelos os poder econômico, né, os industriais, o capitalismo, assim, vamos dizer. Aqui uma outra imagem, ó, aqui dos pássaros lá no Lago do Cunhã. São milhares de pássaros que estão nesse ambiente. Então, muito, muito lindo, precisa ser preservado, ser respeitado, né? Os corredores ecológicos também são áreas que unem as unidades de conservação ou fragmentos de floresta. É uma faixa de vegetação que faz a ligação entre grandes fragmentos de floresta ou unidades de conservação que são separados por trabalho, né, do ser humano, como agricultura, estradas, clareiras abertas para as atividades madeireiras. Então, estudante, deixa eu ver aqui se eu estou no último slide, não? Então, o que a filosofia tem a ver com o meio ambiente? Né? Ela tem a ver que por meio, então, da ética ambiental que podemos contribuir para uma compreensão mais profunda e crítica da relação entre o ser humano e o meio ambiente, né, de forma que possamos auxiliar na busca por soluções para os desafios ambientais atuais e futuro. Então, queridos, estamos finalizando aqui nossa aula com esse último slide e eu faço de novo a pergunta. O que a filosofia diz sobre a relação sociedade e natureza? Vocês compreenderam? Mas a primeira aula começou falando do meio ambiente. O que isso tem a ver com filosofia? Tem tudo a ver, certo? Porque filosofia é o quê? Pensar, fazer reflexões, olhar para dentro de nós, né? É olhar ao nosso redor, olhar quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, e do que nós precisamos. Precisamos para sobreviver. Eu preciso de alimento, sim, mas esse alimento vem de onde? Né? Da natureza, mas até que ponto a natureza dar conta, né? Da forma que nós utilizamos, né? Usamos. Então, a filosofia ela diz que a relação que nós temos com a natureza é uma interligação de vida, de corpo, né? Em diversos campos, então, de estudos da filosofia, essa discussão remete, então, ao seguinte fato: a humanidade e a natureza são inseparáveis, né? Estão interligados. Querido, essas são as nossas referências. Estarei dando continuidade aí nas próximas aulas e falando um pouco mais sobre a filosofia. Calma que estamos só começando a unidade 2. Até lá, aguardo vocês.